Olá, amigos do Clube da Plástica. Estamos de volta hoje com o tema rinoplastia. Esse tema é um tema que gera muitas dúvidas nas pacientes quando elas chegam no consultório procurando uma cirurgia estética nasal. O nariz é a estrutura da face que está centralizada bem no centro do rosto e ela tem uma importância muito grande em termos estéticos, porém também ela tem uma importância muito grande em termos funcionais. Então é sempre importante o cirurgião plástico lembrar dessas duas principais prioridades que ele tem que ter na hora de operar um nariz. Se preocupar com a estética, por ser a estrutura central da face, então qualquer modificação que ele faça no nariz, ele sabe que vai ser reparado pelas outras pessoas, não tem como esconder. E a segunda, que é a função, né? A segunda não, na verdade a função vem primeiro que a estética. É importante ele se preocupar em pedir exames no pré-operatório para ver se a paciente não tem nenhuma deficiência de entrada do ar pelo nariz, nenhuma estenose nasal, nenhum desvio de septo, alguma coisa que prejudique a passagem de ar pela região nasal. Se tiver, ele vai avaliar junto com o otorrino, se for o caso, para ver se há possibilidade de fazer uma cirurgia tanto estética quanto a cirurgia da parte funcional. Bom, no nosso país a gente tem uma gama de tipos diferentes de narizes que chegam no nosso consultório diariamente. O Brasil é um país que tem muitas raças e misturas de raças, então o cirurgião plástico brasileiro ele tem que estar acostumado a atender todos os tipos de nariz, desde o nariz caucasiano, né, que é aquele nariz europeu, um nariz grande, que tem um dorso grande, uma ponta fina, até os narizes negroides, que são os narizes com a ponta mais achatada, com as narinas mais alargadas, com a estrutura óssea mais baixa. Então é importante o cirurgião plástico ele ter experiência com todos esses tipos de pele, todos esses tipos de cartilagem que vão se apresentar durante a cirurgia. Eu costumo dizer para as pacientes que a principal estrutura do nariz é a cartilagem e a segunda é a pele. Toda cirurgia nasal ela é constituída com mudanças no esqueleto do nariz, que é feito de osso e cartilagem. E a pele que recobre esse esqueleto vai dar a forma pro nariz. Então é como se fosse uma barraca, né, de camping. A gente monta a estrutura e joga uma lona por cima dessa estrutura que vai ficar com a forma dessa estrutura que foi montada da barraca. No nariz a gente vai mexer na cartilagem, a gente não corta a pele, muito pouco a pele, só nas asas nasais que a gente costuma diminuir a pele. Na asa, né, na narina nasal. E o que acontece? Se a pessoa tem uma pele muito fina, essa pele ela vai se moldar com uma maior facilidade em cima dessa estrutura que foi montada pelo cirurgião. Se a pessoa já tem uma pele mais espessa, uma pele mais grossa, essa pele ela vai ter uma dificuldade de se moldar nessa estrutura que foi montada. Então é importante o cirurgião, na hora do exame, ele observar o tipo de pele da paciente e já passar para ela essa dificuldade caso ela tenha uma pele mais grossa, mais espessa, e se ela tiver uma pele mais fina, explicar que tem que ser trabalhado de uma forma bem criteriosa também para as mudanças que forem feitas na base do nariz, né, nesse arcabouço do nariz, não ficarem tão evidentes nessa pele mais fina. No nariz também a gente costuma realizar algumas fraturas nos ossos nasais para afinar algumas estruturas mais na base do nariz e também para fechar outras estruturas mais na parte de cima do nariz, do dorso do nariz. Essas fraturas assustam muito quando a gente fala para o paciente: a gente vai ter que quebrar o teu nariz aqui. A paciente: nossa, vai quebrar meu nariz. Mas ela não é uma fratura igual se a paciente tomasse um soco, é uma fratura que é planejada, ela é feita através de instrumentos bem afiados para ter o mínimo de trauma possível. Então no pós-operatório não fica com aquela dor, aquele inchaço tão grande como se a paciente tivesse tido um trauma no nariz, né? Então a gente explica isso para a paciente para ela se acalmar um pouquinho durante o pré-operatório. A gente pode também necessitar
de retirada de cartilagem de outras estruturas do corpo para colocar no nariz. Então a gente pode usar a cartilagem do próprio septo nasal, que é uma estrutura que fica dentro do nariz, e é muito comum também a gente usar as cartilagens da orelha, e nos casos assim que a gente precisa de uma quantidade maior de cartilagem, a gente pode tirar também das costelas um pedaço de cartilagem para ser usado para montar o nariz. Então basicamente a rinoplastia é isso, é pele, osso e cartilagem. Bom, uma outra dúvida muito frequente das pacientes que chegam no consultório é sobre o pós-operatório da rinoplastia. Elas têm muito medo de como elas vão ficar no pós-operatório em relação à respiração, se elas vão acordar e não vão conseguir respirar, se o nariz vai estar muito entupido, se vai estar com tampão. Elas têm muito essa dúvida. Então, o que a gente explica é o seguinte: a cirurgia nasal, a cirurgia plástica nasal, ela acaba sangrando um pouquinho mais do que as outras cirurgias e a gente tem que fazer o controle desse sangramento. Então, a gente usa, em alguns casos, tampões para tamponar esse sangramento nas primeiras 24 horas. Principalmente quando a gente tem que fraturar o nariz, quando a cirurgia é maior, um pouquinho mais agressiva, a gente usa o recurso dos tampões. Mas em casos menores, que a gente mexe mais na ponta nasal, mais em cartilagem, não precisa fraturar muito os ossos, a paciente já sai da cirurgia sem o tampão. Quando ela acorda, ela já tem até uma facilidade para respirar, ela pode usar já os descongestionantes nasais, os sprays, e isso facilita a respiração nas primeiras horas no pós-operatório. Bom, um outro ponto é sobre o posicionamento da paciente. É importante ela ficar com a cabeceira elevada no leito, nunca abaixar demais, né? Deitar totalmente reto, para diminuir um pouco do sangue que chega na cabeça. E evitar também ela abaixar a cabeça para amarrar o sapato, então para pegar alguma coisa que caiu, a gente orienta ela não abaixar a cabeça, ou pede para alguém, ou ela ajoelha, né, dobra o joelho, desce com a cabeça levantada e pega o objeto que caiu no chão. Um outro ponto importantíssimo de a gente falar aqui no vídeo é sobre o resultado final de uma cirurgia de rinoplastia. Diferentemente das outras cirurgias plásticas, que a gente consegue ter um resultado depois de 2, 3 meses bem satisfatório, a rinoplastia ela demora para dar o resultado final um pouquinho mais, chega a 6 meses, 1 ano depois da cirurgia, o nariz ainda se transforma, ele diminui o edema, ele afina mais a ponta. Isso se dá pelo grande edema residual que fica principalmente na ponta nasal e no dorso nasal, e também pela própria fratura do osso, que demora um pouco para consolidar. Então a recuperação, não digo nem a recuperação, digo o próprio resultado mesmo, ele é um pouco mais prolongado do que as outras cirurgias plásticas. A gente consegue bem aí com uns 2, 3 meses ver um resultado bacana. Você sai da cirurgia já com o teu nariz diferente, lógico. Você sai com um gessinho, né? Depois que você tira o gesso, você se olha no espelho, você vê que seu nariz está bem diferente. Só que depois que você tira esse gesso, acaba que acumula muito líquido. Então, esse líquido que acumula, ele demora um pouquinho para sair. Então, é bom a paciente já ter essa informação para ela não se surpreender no pós-operatório. Então, os 3 principais pontos desse vídeo que eu queria destacar é que é importante sempre a gente ter cuidado com as cirurgias nasais para não deixar o nariz muito estigmatizado. Aquele nariz que a pessoa olha e fala, esse nariz é um nariz de cirurgia plástica. É importante o cirurgião e a paciente entrarem num consenso para estabelecer a mudança do nariz, mas de forma moderada. O segundo ponto a gente tem que lembrar sempre que a função ela vem sempre em primeiro lugar em relação à estética. O cirurgião ele tem que se preocupar em não atrapalhar a função nasal, em doutrina de conseguir um bom resultado numa rinoplastia. Ele tem sempre priorizar a função do nariz, que é de levar o ar para os pulmões, umedecido, com uma boa passagem, com uma boa ventilação. E o terceiro ponto é sobre o resultado final da rinoplastia. Lembrando sempre as pacientes que o resultado final da rinoplastia demora um pouquinho mais a ser atingido do que as outras cirurgias plásticas estéticas. Aproveito para lembrar vocês de curtirem a nossa página,
deixarem as suas dúvidas e as suas sugestões na parte de baixo do vídeo. Então, espero por vocês no próximo vídeo do Clube da Plástica. Obrigado.